Oi pessoal, esse vídeo inicialmente é para ser um vídeo sobre Setembro Amarelo, mas eu ainda tô com as minhas dúvidas se ele realmente se tratará sobre Setembro Amarelo, porque eu acho que muito mais esse vídeo vai se direcionar para uma reflexão sobre os nossos laços sociais, como nós nos vinculamos aos nossos laços, né, a pessoas, como nós nos vinculamos a comunidades, a grupos, e porque nós queremos nos desvincular desses grupos, o que nos leva a nos desvincular desses grupos. Então, a gente vai falar, claro, sobre ideações suicidas, sobre adoecimento mental e sobre como essas coisas elas são produzidas principalmente e também por muitas outras questões, mas por questões de gênero e sexualidade, questões de raça. Então, a gente vai falar como esse adoecimento mental, que a priori ou a princípio parece que é uma questão individual, que parece que é uma questão subjetiva de como eu me sinto no mundo, para a gente pensar um pouquinho de como eu me sinto no mundo está muito ligada com as minhas relações sociais e está muito ligada também com o contexto social com o qual eu vivo. Bem, muito do que eu vou compartilhar aqui com vocês nesse vídeo é a partir de algumas observações que eu fiz na minha pesquisa de dissertação, no mestrado, que eu pesquisei jovens e grupos de ideações suicidas. Então, a minha pesquisa ela se concentrou em grupos no Facebook, um dos maiores grupos tinha 70 mil membros, e nesses grupos são grupos fechados que eles criam para falar sobre as suas ideações suicidas. Então ali a todo momento eles estão compartilhando sobre suas dores, seus traumas, suas vivências ligadas a ideações suicidas. No campo da saúde, as ideações suicidas elas podem ser compreendidas como pensamento, planejamento e o desejo da morte autoprovocada. E esse processo de suicidando, que pode ser chamado, né, porque o suicídio ele é um processo que pode levar dias, meses, anos, é um processo que pode ter as tentativas e que pode ter o suicídio efetivado. Então, nesse sentido, as ideações suicidas são os primeiros comportamentos mentais e sociais que os indivíduos podem ativar na sua convivência, nos seus laços sociais. Eu acho bastante importante falar, quando se trata sobre suicídio, deixar claro que o suicídio ele é multifatorial. O que significa isso? Que nós não podemos determinar ou dizer que uma pessoa ela cometeu suicídio por causa de um fato na vida dela ou por causa de uma questão específica. Porque o suicídio ele pode se somar a um conjunto de fatores, justamente porque nós entendemos a nossa existência, ou precisamos entender a nossa existência, como biopsicossocial. Não a partir apenas de uma esfera, mas a partir de um conjunto de relações que nos fazem. Bom, entendendo esses princípios, né, de ideações suicidas e de suicídio, eu quero aqui que a gente pense um pouquinho sobre o que nos vincula socialmente e o que nos desvincula socialmente. Ou seja, o que mantém a nossa vontade e o nosso desejo de viver em sociedade e o que nos retira, o que nos conduz a um lado nosso que faz com que a gente se afaste de laços sociais ou não queira mais conviver com determinadas pessoas, não queira mais conviver com determinadas comunidades ou não queira mais viver em determinada sociedade. E é sobre isso que eu quero pensar um pouquinho, sobre o que faz com que a gente queira permanecer vivo e o que faz com que a gente queira ou com que a gente produza, mesmo sem querer, ideações suicidas. Porque quando nós falamos sobre suicídio, nós estamos falando sobre uma insuficiência dos laços sociais do indivíduo com a sociedade. Então nós estamos falando de um momento na vida da pessoa ou de vários momentos na vida das pessoas nas quais nenhum laço social que ela desenvolveu durante a vida dela é suficiente para fazer com que ela permaneça querendo viver naquela sociedade. Então nós estamos falando do limite da dor que não consegue nos manter vinculados nem ao trabalho, nem à família, nem aos amigos, amigas, nem a nenhum tipo de relação social que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida. E eu falo isso não para produzir nenhum tipo de culpabilização, com certeza não. Né? Justamente porque nós entendemos que o suicídio ele não tem uma coisa apenas que efetivou o ato suicida. Mas para que a gente pense um pouquinho como o Durkheim, que é um sociólogo que estudou a fundo questões relacionadas ao suicídio, tanto que ele tem um livro que é O Suicídio, ele nos diz, quando uma pessoa decide pelo suicídio, ou seja, quando uma pessoa se suicida,
nós entendemos muito mais sobre a sociedade ou sobre o contexto social que aquela pessoa vive do que sobre aquela pessoa. O antropólogo David Le Breton, ele escreveu um livro em 2018 que se chama Desaparecer de Si, uma tentação contemporânea. Nesse livro ele fala que a depressão ou os adoecimentos mentais, eles podem ser produzidos pelo colapso dos vínculos significativos na vida do indivíduo com a sociedade. Então, é quando aqueles laços sociais que o indivíduo tem, eles passam a não ter mais sentido na vida daquele indivíduo, porque ele não se identifica, ou ele não é representado, ou ele não se sente pertencente mais a esses vínculos sociais. O Le Breton ele vai falar, então, que algumas instituições como a família, a escola, entre outros grupos sociais, eles podem ser lugares tão aprisionadores do ser e de como a pessoa se sente e de como ela quer ser vista ou representada, que a pessoa pode optar pelo ato suicida como uma forma, como uma tentativa de alterar a sua relação com aquele grupo ou com aquele vínculo social. Então, para esse antropólogo, o desaparecer de si, como uma tentação contemporânea, que é como ele chama, é uma espécie de branco, uma espécie de suspensão que nós queremos, às vezes, produzir na nossa vida de nós mesmos. Isso porque, às vezes, nós não aguentamos ter que representar alguma coisa que não nos faz bem ou que não nos faz feliz para as outras pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso, né, baseada nessa teoria do Le Breton, do desaparecer de si, é que quanto mais nós nos vinculamos a grupos, pessoas, instituições com as quais nós não conseguimos falar como nós nos sentimos, nós não conseguimos produzir diálogos, nós não conseguimos nos expressar como nós gostaríamos ou ser quem nós somos, faz com que a gente acabe se desvinculando socialmente dos grupos sociais. Então, o que pode acontecer é a gente se desvincular lentamente das nossas relações sociais, e isso produzir adoecimento mental, e esse adoecimento mental produzido, ele pode estar muito mais conectado com a insuficiência dos nossos laços sociais, de falta de produção de pertencimento e de acolhimento, do que com questões patológicas. Bom, e aí é que está a importância dos laços sociais ou dos grupos sociais com os quais nós nos vinculamos, porque alguns grupos nós escolhemos, outros não. Mas a questão é a gente conseguir produzir ambientes nos quais as pessoas elas se sentem acolhidas e elas se sentem confortáveis para ser quem elas são. O Durkheim ele vai nos dizer que quanto mais coesa uma comunidade for, menos chances do indivíduo produzir ideações suicidas e mais chances dele querer viver, né, querer estar em coletividade. Nesse sentido, o contexto social no qual o indivíduo está, ele faz total diferença para a forma com a qual ele vai se sentir naquele lugar, né, naquele ambiente, naquela cidade, naquele bairro, naquela casa, naquele país, né, enfim. Então, o contexto social ele interfere muito em como nós nos sentimos emocionalmente. E ele também vai dizer muito sobre a produção de adoecimento mental de determinados lugares. Então, é impossível que a gente esteja bem emocionalmente e não esteja adoecido mentalmente se a gente não tiver comida no prato, por exemplo. Né? Então, é mais fácil a gente se adoecer mentalmente quando nós passamos por, ou estamos sujeitas a determinados tipos de violação, de dominação e de exploração. E aí é que eu quero fazer uma conexão também com as questões de gênero e sexualidade. Quero voltar um pouquinho para o que eu falei no início do vídeo sobre a pesquisa que eu realizei com jovens. Nessa pesquisa eu observei várias cenas onde jovens explicam ou falam sobre os seus dramas, suas vivências relacionadas a questões de gênero e como isso produz as suas ideações suicidas. Então, eu escutei muitas frases, por exemplo, eu não aguento mais me chamarem de louca, porque as ideações suicidas elas estão muito ligadas a esse limiar entre a loucura, né, ser compreendida como uma pessoa louca, desequilibrada, que não sabe se expressar ou que não consegue se adequar socialmente a normas impostas ou regras impostas em determinadas situações. E também a frase que é muito falada no meu campo de pesquisa que a gente fala é eu não posso expressar as minhas emoções porque senão eu vou me chamar de mulherzinha.
chorar é coisa de mulherzinha, e entre derivadas situações das quais essa frase ela surgiu na minha pesquisa. Então aqui a gente pode pensar a partir de duas questões que interditam as emoções sociais, ou principalmente as emoções ligadas à dor e a sofrimento que produzem ideações suicidas, né? Então, a gente pode pensar como essa questão da normalidade é parecer ou aparentar estar saudável mentalmente, então tu sempre tem que estar bem, feliz, representar que tá equilibrado para manter uma postura de uma pessoa normal. E a segunda questão é ligada à misoginia, né? Representar emoções, então, chorar na frente de outra pessoa ou mostrar certa vulnerabilidade é sinal de fraqueza, e essa fraqueza está sempre vinculada ao que é ser mulher, né? Então nós podemos ver esse elemento da normalidade, de tentar sempre o indivíduo, mesmo sofrendo, mesmo com todas as suas dores, ele precisa se enquadrar dentro desse perfil do que é entendido como normal, e precisa também não parecer uma mulherzinha, mesmo se for uma mulher, né? Porque isso é sinônimo de fraqueza, visto como sinônimo de fraqueza na nossa sociedade. Uma questão que apareceu bastante importante na minha pesquisa também é a questão da escuta ativa com as pessoas que estão passando por momentos de ideações suicidas. Nesses grupos, aparece muito como os jovens produzindo momentos de escuta ativa nas situações de crise de jovens que colocavam ali, por exemplo, num grupo, dizendo que naquele momento ele ia cometer suicídio. E aí outro jovem chamava e tentava dialogar com aquele jovem naquele momento de crise, que é como eles consideram. E aí essa questão da escutativa ela aparece bastante emergente, bastante expressiva na minha pesquisa, justamente porque às vezes aquele jovem ele só quer ser escutado na sua dor e ser compreendido na sua vulnerabilidade. Então era uma forma de dizer para outro jovem, né, entre eles ali no grupo, era uma forma de dizer: senta aqui, mesmo que digitalmente, mesmo que no universo digital, senta aqui que eu vou te escutar e eu não vou te julgar, e aqui é um lugar ao qual tu pertence, mesmo com a tua dor. E eu te enxergo na tua vulnerabilidade, eu te enxergo e te entendo na tua vulnerabilidade. Então, nesse sentido que esses jovens, nesses grupos, eles conseguiam produzir um certo tipo de lugar de pertencimento para dor suicida, para as expressões suicidas. E aqui eu quero fazer uma grande ressalva, bastante importante também, que é claro que escutar não é suficiente em casos de ideações suicidas, e é muito perigoso essa compreensão, porque esses jovens, enfim, todas as pessoas que elas estão em processos suicidas, elas precisam de profissionais que saibam, que entendam, que possam lidar, que tenham condições de lidar com essa dor e com esse sujeito que passa por essa situação. O que eu tô querendo dizer é que quando nós falamos, né, e isso foi o que a minha pesquisa conseguiu me mostrar também, quando nós falamos, nós elaboramos a nossa dor. E aí nós passamos a compreender ela de uma forma diferente. Pensando que o suicídio, a produção, né, de atos suicidas, está ligada com o nosso contexto social e também com os laços com os quais nós nos vinculamos ou não nos vinculamos, ou nos desvinculamos, eu fiz uma listinha para a gente pensar o que isso tem a ver com as relações de gênero, de sexualidade, de raça, principalmente essas, mas não apenas, né, muitas outras, como essa produção de adoecimento mental está ligado a essas questões. E aí eu vou ler essa listinha aqui pra gente pensar junto, e depois vocês podem deixar nos comentários algumas outras questões também que produzem adoecimento mental e que talvez eu tenha passado despercebido aqui no vídeo, tá? Então, excesso de carga de trabalho produz adoecimento mental. Falta de divisão de trabalho entre membros de uma mesma casa produz adoecimento mental. Exercício de trabalho mental e físico sobre determinadas atividades, na qual somente uma pessoa é incumbida a desenvolver essas atividades, né? Lembrando que o exercício mental de planejar o que vai ser feito durante o dia, o que vai ser feito na casa, o que vai ser feito todos os dias, ter que pensar no almoço, todos os dias ter que pensar na agenda das crianças, né? Enfim, quem tem filhos, esse trabalho que é feito às vezes apenas por mulheres, principalmente por mulheres, ele também é um trabalho mental e que exige muito de quem faz e se dedica a isso, né? Imposição social para exercer feminilidade ou masculinidade produz adoecimento mental. Sobrecarga de cuidados com crianças e afazeres domésticos destinados apenas a uma pessoa produz adoecimento mental. Exploração de trabalho não remunerado ou mal remunerado produz adoecimento mental.
injustiça com divisão de atividades em ambientes domésticos ou profissional de trabalho, falta de escuta ativa, falta de cuidado com palavras, discursos e narrativas sem saber o contexto ou entender a história para quem nós estamos dirigindo esses discursos ou essas narrativas, falta de noção de que orientação sexual não é uma opção da pessoa, imposição de controle e dispositivos disciplinares sobre os corpos, né? A imposição de gênero como heterossexual apenas, enfim, outras discussões que eu já tenho feito também em outros vídeos. Eu quero encerrar esse vídeo falando de um texto da Judith Butler no livro Gênero e Performance, que é um textinho chamado Vivendo com o Sofrimento, no qual a Butler ela faz ali uma reflexão sobre a perda, sobre o luto principalmente, e a dor insuportável que o luto produz. E ela vai falar como atos destrutivos, atos de violência, nascem de uma dor insuportável para nós. Então, quando nós achamos que nós não podemos mais suportar determinada dor, isso produz atos autodestrutivos conosco e também com outras pessoas. Nesse mesmo texto, a Butler vai falar de como os vínculos sociais, eles nos fazem e nos desfazem ao mesmo tempo. Então ela vai dizer que a nossa vida, ela é um conjunto de relações de interdependência uns com os outros. Então, para encerrar, eu quero ler com vocês um trechinho que eu apontei a partir da leitura desse texto da Butler. A condição da vida é a interdependência do elo. Então, a condição da nossa vida é essa interdependência com os elos sociais. Da conexão social e do reconhecimento do outro como o outro de mim, como parte e extensão de mim. E quando eu quero matar o outro, ou quero matar a mim, pode significar que eu quero matar o que reconheço em mim e eu não quero mais, ou não aceito em mim. Que pode ser por uma questão pessoal, mas que pode estar conectada intimamente com as relações sociais nas quais eu convivo, né? Então, se eu quero me assumir de determinada forma e esse grupo social não me aceitaria ou não me amaria de determinada forma, então eu começo a querer me retirar daquele laço social, ou se eu não consigo me retirar daquele laço social, eu posso querer matar essa parte de mim. A Butler, ela encerra o texto dizendo então: parece insuportável sermos pacientes com a perda insuportável. E, no entanto, essa lentidão, esse impedimento pode ser a condição para mostrar o que valorizamos. E até mesmo, talvez, que medidas tomar para preservar o que ainda resta daquilo que amamos. Vou encerrando o vídeo e não consegui identificar ainda se ele é um vídeo sobre Setembro Amarelo ou não. Mas eu espero ter contribuído com reflexões para a gente pensar sobre as nossas relações sociais e quais relações sociais nós estamos produzindo e quais relações sociais nós estamos fazendo a manutenção nas nossas vidas. Porque a gente merece estar em lugares nos quais nós nos sentimos amados, afetados positivamente, queridos e construindo relações saudáveis no sentido de saúde mental, né? Então, que a gente possa refletir sobre isso e deixe aqui nos comentários questões relacionadas a gênero, enfim, a outras questões também que produzem adoecimento mental. E deixem também o feedback, o que vocês acharam dessa reflexão, para a gente conseguir pensar junto outras questões a partir das coisas que eu falei no vídeo. Acho que é isso, beijinhos e até o próximo vídeo. Mais uma coisinha, gente, eu sempre esqueço durante o vídeo, eu sei que é uma lógica que deve ser seguida aqui no YouTube, eu sempre esqueço de pedir para vocês, se não se inscreveram no canal, se inscrevam, porque isso é muito importante para a gente criar redes, fortalecer essas redes, criar alianças dentro das plataformas digitais, para que esses conteúdos eles possam ser mais socializados, enfim. É muito importante, então, que vocês se inscrevam no canal, certo? Brigadinho. Agora sim, beijos e até o próximo vídeo.